Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Jonas Jesus e eu sou trader profissional na Bolsa de Valores. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre taxa Selic meta e taxa Selic over e o melhor, como que você ganha dinheiro sabendo a taxa Selic. Isso mesmo, como que você pode ganhar dinheiro sabendo apenas a taxa Selic meta. Jonas, para tudo. Que coisa chata esse assunto de taxa Selic, meta, over. Eu já ouvi falar, mas não sei o que é e como funciona. Pois bem, talvez seja esse um dos motivos de você estar perdendo dinheiro. Não saber a taxa básica do país que você mora e de outros países se você opera no mercado internacional. Porque trader profissional sabe a taxa básica, sabe a sua importância e ele está sempre de olho nessa taxa. Ele está sempre cuidando, porque conforme a taxa estiver mais alta, conforme a taxa estiver mais baixa, tudo muda no nosso país. As diretrizes do país mudam e as coisas dentro do país também mudam. Nós vamos ver tudo direitinho no vídeo de hoje. E eu posso te afirmar que sabendo apenas essa informação, você já consegue ganhar mais no mercado, ter mais assertividade, ter melhores resultados sabendo a taxa básica. Não é uma promessa em vão, você vai descobrir ao longo do vídeo que só com essa informação você melhora os seus resultados com certeza. Quer saber se o que eu estou te falando é verdade? Pesquisa, eu quero que você pense por conta própria, pesquisa. Vê se um trader está falando sobre isso. Trader profissional sabe dessa importância. Se o cara não souber a taxa básica do país que ele mora ou do mercado que ele opera, a taxa básica do mercado que ele opera, é um charlatão. Ele não é trader profissional. Se ele se julga trader profissional, ele não é. Porque o trader profissional sabe essas informações, sabe o que significa. Porque isso é mercado, é assim que ele funciona, é assim que ele se move. Essa é uma das ferramentas que existem os governos utilizarem, subindo a taxa básica ou baixando a taxa básica para conter a inflação. Basicamente, a taxa serve para conter a inflação, melhorar a produtividade das empresas, melhorar a rotatividade do dinheiro, fazer a economia girar mais. Quando ele quer que a economia aumente, melhore, expanda, ele diminui a taxa. Quando o governo quer que a economia retraia, ele aumenta a taxa. Jonas, mas por que um governo ia querer que a economia retraia? Você vai descobrir neste vídeo. Tem um porquê e você precisa saber que existe esse porquê. Primeiramente, você precisa saber que existem duas taxas. A primeira é a taxa Selic meta, a segunda é a taxa Selic over. A taxa Selic meta ela é definida pelo Copom, Comitê de Política Monetária. O Copom, por sua vez, ele está atrelado ao Banco Central. A cada 45 dias essas pessoas se reúnem e decidem se vão aumentar, se vão diminuir ou se vão manter a taxa estável. A cada 45 dias é feita uma reunião para eles organizarem isso e saber se continuam com a taxa ou não. A taxa Selic over ela é praticada no mercado, é a efetiva do mercado. É quando um banco ou uma instituição financeira empresta dinheiro para outra, eles aplicam a taxa Selic over. O que acontece é que a taxa Selic over ela sempre vai ser um pouquinho abaixo, um pouquinho menor do que a taxa Selic meta. A praticada no mercado é a over e a que o governo utiliza é a meta. Para te explicar isso melhor, você precisa saber que o governo tem algumas necessidades. O governo ele precisa de dinheiro, para investir, 2, pagar dívidas, 3, pagar custos do governo, INSS, polícia, escolas, educação, tudo que envolve o país é custo e ele tem que pagar todo mês, todo ano. Jonas, mas o governo não tira o dinheiro dos impostos, que por sinal já é alto? Sim, a maior parte vem dos impostos, mas como você já deve perceber, a gente está num país de segundo mundo, um país subdesenvolvido e só os impostos não dá conta de pagar tudo que precisa pagar. Então, uma das ferramentas que ele utiliza é emitir títulos de dívida pública. Toda vez que ele emite título, alguém compra esses títulos e quando alguém compra é injetado dinheiro na economia. Ele usa esse dinheiro para pagar as dívidas que não conseguiu pagar só com os impostos. Ele usa esse dinheiro para poder fazer um investimento, ele usa esse dinheiro para diversas áreas.
Mas como que ele consegue dinheiro? É emitindo títulos de dívida pública. Legal, Jonas. Entendi, mas quem é que compra essa bagaça desses títulos? Porque se o país está emitindo título porque não tem dinheiro, quem vai acreditar nele? Quem vai confiar que ele vai pagar essa dívida quando ele emitir esses títulos? É bem simples. Outros governos compram esse título, outras empresas, empresa pública, empresa privada, pessoas físicas compram esses títulos pelo simples motivo: se um país não honrar com esse título, é porque ele quebrou, foi caos total. Exemplo, se der uma guerra mundial, que a gente tomara que não aconteça, mas se der um evento muito catastrófico, algo que vai destruir aquele país, é o único jeito dele não honrar os títulos públicos. Que por coincidência, os investimentos mais seguros no mundo são em títulos públicos do governo, títulos federais do governo, isso em qualquer país. Quer saber o ativo mais seguro do planeta? Bonds americanos, os chamados Tesouro Direto Americano, como se fosse lá, só que lá eles chamam de bonds. Seria o título mais seguro, o investimento mais seguro do planeta. Por quê? Quem está garantindo é o tio Sam, é os Estados Unidos, é o governo americano que está garantindo que ele vai te pagar esse dinheiro. Teoricamente, você pode investir de olhos fechados. E por que alguém, uma empresa, um governo compraria isso? Já entendi quais pessoas compram, ou quem compra. Mas por que elas compram? Porque essas pessoas têm uma visão, essas empresas têm uma visão de longo prazo. Eles estão pensando daqui 10 anos, daqui 20, 30 anos. E se você for ver e fazer uma análise, o que vai mudar a tua vida são investimentos de longo prazo. Não é o teu trabalho que tu faz hoje, não é o quanto dinheiro você ganha. Porque ao mesmo momento que você ganha, você pode gastar. Então não depende de quanto dinheiro entra, mas quanto você investe para mudar a sua vida no longo prazo. E essas empresas sempre pensam no longo prazo. E eles analisam qual é a taxa que está no momento, faz o cálculo e vê se vale a pena. Existe o custo também de oportunidade. Vê se não existe um investimento tão seguro quanto, melhor. Se não existir, você pode comprar os títulos de dívida pública, que vai te dar um bom retorno a longo prazo. Ah, Jonas, legal. E quanto que rende esses títulos? Quanto que rende esse investimento? Atualmente, a taxa Selic está em 2%. Isso significa que você vai ganhar 2% ao longo do ano. Jonas, mas 2% não é pouco? Comparado com o que você está fazendo essa pergunta? Pouco se a maioria dos investimentos seguros te der mais. Aí é pouco. Mas se você for comparar com outros títulos ou outros investimentos de mesmo nível, você tem que fazer esse tipo de comparação. É claro que se tu for investir em renda variável, 2% ao ano é pouco. Tem vários ativos em renda variável que você consegue ganhar mais que isso por ano. Mas aqui eu não estou te falando para te investir em títulos do governo. Eu estou te mostrando como que funciona a taxa Selic, qual é a porcentagem, qual é a importância dela na vida do trader, a pessoa que faz day trader, swing trader, position, seja o tipo de operação que for, esta informação é muito importante para você, mesmo que você opere apenas day trader. Outra coisa, por que a taxa sobe e por que a taxa baixa? Porque a nossa economia ela não é estável. Então o governo tem esse instrumento que ele utiliza para controlar a inflação. A inflação é a perda do teu poder aquisitivo. Vou te dar um exemplo bem prático. Lembra da Coca-Cola? Há 5 anos atrás, 10 anos atrás, quanto que custava uma garrafa de 2 litros da Coca-Cola? Vamos botar que custava R$3? Hoje, com os mesmos R$3, você não consegue comprar aquela garrafinha que tem 100 ml, 150 ml. Com os mesmos R$3. Isso significa perda do poder aquisitivo. 10 anos atrás, você comprava uma garrafa de 2 litros. Hoje, com os mesmos R$3, você compra menos que uma latinha. Isso se chama inflação. Isso não é bom para o governo, não é bom para a população. Por isso que ele precisa controlar. Você sabe o que acontece quando a taxa de juros está alta? E o que é alta? Alta você tem que comparar com países de primeiro mundo, países desenvolvidos. Estados Unidos, União Europeia, Japão. Pega esses países, Alemanha, compara com as taxas que estão praticadas nesses países, vê qual é a nossa taxa e aí tu vê se a nossa taxa está alta ou está baixa. A taxa básica de juros americana está em 0%. A taxa da União Europeia está em 0%. A taxa do Japão está em menos 0,1%. Menos, Jonas, significa que se eu botar dinheiro no banco, eu vou ter menos dinheiro daqui a um ano. Isso mesmo.
Vai ter menos dinheiro se tu deixar o teu dinheiro no banco, se tu investir em títulos japoneses, você vai ter menos dinheiro, porque a taxa de juros deles é negativa. Quando a taxa está alta, vou botar um exemplo, 14%, que há poucos anos atrás estava em 14%, o que significa? O país entra em recessão, a economia desacelera. Qual o motivo que a economia desacelera? Vamos pegar a Bolsa de Valores como exemplo. O que é a Bolsa de Valores? Se você olhar no globo, todos os países que são desenvolvidos têm uma bolsa de valores de empresas que estão sendo listadas lá dentro. A bolsa de valores basicamente é um grupo de empresas. E o que move um país? Move o país é a produção de produtos ou serviços. Você agrega valor com produto ou com serviço. Você precisa produzir algo, porque quando a gente não produz, o país desacelera. Jonas, e por que eu não iria produzir? Porque a taxa de juros está a 14%. Você pega um dinheiro que você tinha guardado, coloca em títulos do governo, ele vai te pagar 14% ao ano e você vive só de juros. Legal, Jonas, 14% ao ano dá para viver super bem. E da onde vem esse dinheiro? O governo ele imprime mais dinheiro, porque você colocou nos títulos. Isso dá o direito para ele imprimir o dinheiro para te pagar. E toda vez que ele te paga e sobra dinheiro no teu bolso, você investe mais títulos. Ele imprime mais dinheiro. Você está vendo onde é que isso vai chegar? Isso se chama dívida. Todo governo tem uma dívida. Tem um site, eu vou deixar o link na descrição desse site, que você pode acompanhar como que está a dívida americana, como é que está a dívida do Brasil e de vários outros países em tempo real. Você clica lá no site, coloca o país que você quer analisar e você vai ver quanto que está a dívida desse país. Ele vai emitindo dívida atrás de dívida para poder saldar aquilo que ele precisa, que as pessoas precisam no seu país. E já que você não está produzindo nada, as taxas estão altas, você ajuda o país a desacelerar. Cada vez menos ele vai desacelerar. Olha para trás, pega o histórico do Brasil. Não foi assim que aconteceu nos últimos anos? Quase quebramos algumas empresas estatais, o país quase foi à falência, teve todo o estouro da Petrobras, todas essas informações aí que estão saindo nos últimos anos. Eu não estou aqui falando de política, eu estou falando de mercado, eu estou falando do nosso país que a gente vive. Eu quero que ele melhore tanto quanto você. Não importa quem estiver lá comandando, desde que seja uma pessoa íntegra, correta, que ela venha fazer o nosso país melhorar. Estou te dando só exemplos aqui. Ok, Jonas, e já que o país está desacelerando, como é que a gente faz para ele acelerar? A gente diminui a taxa. De 14% a gente vai baixando, vai baixando. Hoje está em 2%. Aí aquele dinheiro que você estava colocado lá em renda fixa, em títulos do governo, que te rendia 14%, quando começou a baixar, você começou a fazer os cálculos e a sua análise. Bom, eu acho que não está mais rendendo tanto quanto eu gostaria. Eu vou procurar um novo investimento. E talvez você ache na Bolsa de Valores uma empresa legal que você possa investir. E dentro da Bolsa de Valores vai ter inúmeras empresas que você pode investir, pode colocar o seu dinheiro, você faz a sua análise lá, vê se a empresa tem uma boa índole, vê se o produto dela é bom, se ela vai continuar dando lucro e tudo mais. A análise que você for fazer. Escolhe uma empresa e coloca o seu dinheiro. Então o seu dinheiro migrou da renda fixa, que dava 14%, o governo baixou a taxa, hoje está em 2%, e você colocou na economia, colocou nas empresas. Essas empresas vão crescer a cada dia mais, elas vão dar lucro, elas vão investir no produto que elas fazem, vão continuar dando lucro, vão continuar pagando imposto e vão continuar ajudando o país a crescer. E assim você faz o país acelerar. Outra informação importante é, quando a taxa de juros está alta, tudo fica mais caro no país. Os empréstimos que você vai tirar no banco para comprar a sua casa própria fica mais caro, o empréstimo que você vai tirar para comprar o seu carro fica mais caro, para comprar geladeira, bens de consumo para a sua casa, tudo fica mais caro. Porque quando o banco vai fazer esse empréstimo para você, ele precisa de dinheiro. E da onde ele pegou esse dinheiro, ele pegou mais caro. Então ele só repassa com o preço que ele pegou também. E aí por isso fica mais caro. Quando a taxa diminui, os bancos conseguem pegar dinheiro mais barato com o governo e aí ele consegue te emprestar mais barato. Agora, se você for fazer uma simulação com a taxa de juros de 2%, faz essa simulação agora,
e faz a mesma simulação de 5 anos atrás. Você vai ver que a prestação da sua casa vai estar mais barata, a prestação do seu carro está mais barato. Concorda comigo? Faz sentido isso para você? Faz sentido isso que eu estou falando para você? É assim que a economia funciona. Taxa de juros alta, país desacelera. Taxa de juros baixa, país acelera. Por que que a gente não deixa a taxa em zero? O país só acelera, a gente cresce e fica desenvolvido? Porque não é tão simples. Quando a taxa está muito baixa, tem mais dinheiro circulando no mercado. Quando tem mais dinheiro circulando no mercado, as pessoas compram mais, consomem mais. E do outro lado, quem está vendendo vai querer ganhar mais. Então ele aumenta o preço. E assim começa a subir a inflação. E inflação muito alta não é bom para governo nenhum, não é bom para a população. No Brasil já teve uma época de superinflação, isso foi na década de 80, na década de 90. A inflação dava mais de 1000% no ano, bem mais. Isso era horrível, porque tu precisava de um fardo enorme de dinheiro para comprar um pouco de coisa aí na padaria, no mercado e tudo mais. É só a gente olhar a situação que está vivendo a Venezuela no momento. O dinheiro deles vale quase nada. Na Alemanha, que hoje é um país desenvolvido, aconteceu a mesma coisa. Após a Primeira Guerra Mundial, teve uma superinflação. Tem fotos e tem registros, se você procurar na internet, de pessoas com carrinho de mão cheio de dinheiro indo comprar algumas coisas no mercado. Precisava de muito dinheiro para comprar poucas coisas. Isso é inflação. Quando tem muito dinheiro no mercado, também não é bom. Precisa ter um equilíbrio. Então o governo sobe a taxa e baixa a taxa, conforme é necessário, conforme precisa ser feito. Legal, Jonas, gostei e entendi toda essa parte que tu tá me falando. Muito legal. Mas tu falou no início do vídeo que eu ia ganhar dinheiro sabendo apenas a taxa básica do meu país. E como que eu coloco em prática isso? Vamos te dar um exemplo que a taxa básica esteja hoje em 8% e ela começa a diminuir. E você é um trader esperto, você acompanha o mercado e você viu que ela estava em 8% e que aos pouquinhos, ao longo dos meses, conforme foi acontecendo as reuniões do Copom, você foi vendo que ela foi baixando. Ela não baixa da noite para o dia. Ela baixa sempre de alguns pontos e alguns pontos. Aos pouquinhos ela vai baixando. Você consegue acompanhar isso tranquilamente. Como eu disse, o comitê se reúne a cada 45 dias, então dá tempo para você acompanhar. Aí você percebeu que determinada data estava em 8% e ao longo dos meses ela foi baixando. Então se a taxa está baixando, ela vai continuar baixando até chegar num ponto crítico que faça ela subir. E você estava de olho, você estava acompanhando e viu que ela estava baixando. O que acontece quando a taxa está em 8? Tem bastante dinheiro em renda fixa, tem bastante dinheiro em títulos do governo e isso não gera produção. Lembra que a gente viu agora há pouco? Quando a taxa começa a baixar, todo esse pessoal que tinha dinheiro em renda fixa vai tirar o dinheiro da renda fixa e vai colocar na bolsa. Então a gente já pode prever que quando a taxa de juros baixar e chegar num nível bom, o aporte em bolsa de valores vai aumentar consideravelmente. Não é o que está acontecendo agora? Nunca teve tanto brasileiro investindo na bolsa. Isso é bom, porque o país cresce. E se você consegue ver isso antes das outras pessoas, você já sabe que aquela empresa que você estava de olho em investir vai crescer. Só porque mais pessoas vão acreditar nela e vão colocar mais dinheiro. Conforme essa empresa tem mais dinheiro, ela vai investir mais nos seus produtos e nos seus serviços. Tem empresa que talvez não esteja fazendo uma boa gestão, não seja o momento se você investir agora. Mas dentro da sua análise você pode pegar de um modo geral que a maioria delas, o índice vai subir. Porque tem mais pessoas investindo na bolsa. E você acompanhou isso antes, você percebeu a taxa baixando, você acompanhou o dinheiro migrando da renda fixa para a bolsa. E só com esta pequena informação você já consegue ganhar dinheiro. Eu peguei alguns dados aqui para você e eu vou te mostrar. 2017 agora, taxa de juros estava em 9,5, a taxa do nosso país. O índice estava em 80.800 pontos. É só você pegar o gráfico de uma corretora qualquer, botar lá índice Ibovespa, botar em 2017, em janeiro, no dia 26 de janeiro de 2017, o índice estava em 80.800 pontos. Taxa de juros a 9,5. Um pouco antes, vamos ver 2016? Em 2016,
No dia 26 de janeiro de 2016, a taxa de juros estava em 13,5 e o índice estava em 51 mil pontos. Então, de 2016 para 2017, ele subiu de 51 mil pontos, foi para 80 mil pontos. Significa que as empresas cresceram, aumentaram o valor de mercado. Como que uma empresa aumenta o valor de mercado? Porque tem pessoas ou instituições acreditando nessa empresa e eles acreditando, eles colocam mais dinheiro. Se a empresa tem mais dinheiro, ela vai investir mais nos produtos e serviços que ela presta e ela vai crescer. A taxa saiu em 2016 de 13,5 para 2017 para 9,5. A mesma proporção que diminuiu a taxa de juros, o mercado cresceu. Mais pessoas tiraram de renda fixa, mais empresas e instituições privadas tiraram da renda fixa e colocaram na bolsa. Isso fez ela crescer. Vamos olhar um pouco mais além? Agora, em 2018, a taxa continuou caindo e foi para 6,25. E o índice, em janeiro, dia 26 de janeiro de 2018, o índice estava em 96 mil pontos. As empresas estavam crescendo. Agora a taxa de juros está em 2%. Ah, Jonas, mas esse ano o índice voltou a 60 mil pontos. Sim, porque teve um evento global que aconteceu, que é a famosa pandemia, e ela trouxe incerteza para o mercado. Trazendo incerteza, as pessoas tiram o dinheiro da bolsa e botam no colchão. Elas guardam em algum lugar seguro. Quais os lugares seguros quando está em época de pandemia? Quando o mercado está incerto? Onde que eu coloco o meu dinheiro? Eu vou fazer um outro vídeo para você saber onde você coloca o seu dinheiro em épocas de incerteza. Que foi o que esse pessoal fez. Tirou o dinheiro da bolsa porque o mercado estava incerto, ninguém sabia o que ia acontecer. Se ia estourar a guerra entre Estados Unidos e China, a gente não sabia. Estava esperando. Então o pessoal esperou, acompanhou, viu que estava mais ou menos tranquilo, voltaram a investir. O índice voltou a subir, agora há pouco bateu 100 mil pontos. Deu uma quedinha, mas ele está beirando 100 mil pontos. Já está mais estável do que estava há 3, 4, 5 meses atrás. Olha que loucura! Isso não parece coisa de outro mundo, Jonas, mas só com essa informação dá para ganhar dinheiro mesmo. Não parece loucura? Só que isso é mercado. Aí você acha que analisando um indicador, analisando um fluxo, analisando qualquer outra coisa você vai ganhar dinheiro? Não vai. Você vai ganhar dinheiro estudando o mercado, aprendendo como ele funciona, como ele se comporta e como possivelmente ele vai se comportar. Porque ninguém consegue prever o futuro. O que a gente consegue é aumentar a nossa probabilidade de acerto. Só isso que a gente consegue. Então te mostrei que você consegue ganhar dinheiro só com a taxa básica de juros e a partir de agora eu sugiro que você compre um livro sobre o assunto, que você vai estudar um pouco mais, vai estudar mais a fundo, que eu dei só uma pincelada aqui bem rápido nos tópicos, então tem bastante material por aí. Procura das pessoas sérias do mercado, você vai encontrar bastante material falando do assunto, que você vai ficar mais por dentro do assunto, e vai conseguir ter melhores resultados nas suas operações. E a partir de agora você dá mais um passo em direção ao seu objetivo, que é ser um empreendedor que vive da bolsa de valores. Olha que maluco! Isso que é ser trader, no final das contas, isso que significa, isso que importa. Quando um país começa a baixar a taxa de juros ou começa a subir, e o que acontece dentro dessa economia? É isso que importa, é isso que move o mercado. E agora você sabe dessa informação e você sabe como usar essa informação a teu favor. O meu objetivo é passar o conhecimento que eu aprendi ao longo de alguns anos e que eu demorei bastante tempo para aprender, entre tentativa e erro. Agora eu passo para você e você consegue melhorar os seus resultados sem passar pelos mesmos problemas. Esse é o meu objetivo, te ajudar a chegar no lugar desejado, que é viver de bolsa, viver de mercado, tá bom? Muito obrigado, um grande abraço e até mais!